Olá, nagonianos! Você já ouviu falar no documentário A 13ª Emenda? Está na Netflix, é um sucesso desde que foi lançada e a gente vai trazer aqui pra vocês pra discutir esse assunto bem pesado. Bora lá? Pegar a flor da pele com perfumes, olha o feitiço que essa nega é. Balada das pulseiras e costumes, vida no cabelo, samba no pé. E ter o mundo inteiro num abraço, mãe, reverberando amor sobre. Então, pessoal, o documentário que a gente trouxe hoje para discutir, para trazer uma resenha para vocês, fazer uma análise disso, é a 13ª Emenda. É um documentário que está na Netflix desde outubro de 2016. Ele é dirigido por Ava DuVernay. Ela também dirigiu... Já trouxemos ela aqui. Exatamente, a série Olhos que Condenam. A gente vai deixar aqui ó. o tópicozinho, vocês podem ir lá também assistir. Aparece nesse documentário também. Sim, aparece nesse documentário. E ele retrata, na verdade, a situação do encarceramento em massa nos Estados Unidos. Mas, para isso, ele precisa fazer um relato histórico. Exatamente. Então, faz uma construção desde como o fim da escravidão com a 13ª Emenda, que ratifica que as pessoas estão livres de escravidão e servidão involuntária. Este último, se não for o caso de um crime criminoso. Exatamente. Então, se você for um criminoso nos Estados Unidos, pela 13ª Emenda, você pode ser colocado em servidão involuntária. Exatamente. Para falar um pouco sobre essa 13ª Emenda, a gente tem que entender dois pontos que o documentário traz muito certeiros, que o sistema de escravidão, ele era um sistema econômico, então a gente não está falando só de uma questão social, claro que afeta social, mas principalmente o que fazia com que ele se movimentasse, se fosse alimentado, era a economia. Então quando você quebra, você fala, não pode mais ter escravidão, você mexe com o dinheiro de muita gente, principalmente o Sul, ele traz isso. Exatamente. Que foram um dos lugares mais afetados, porque boa parte da economia era escravagista e quando você acaba com isso, você quebra grande parte da elite. Então, essa emenda, ela nasce com esse cenário aí, que tá um vácuo na economia, que é no final do século XIX, né? Isso, final do século XIX, exatamente. Então, essa brecha que a 13ª Emenda, ela proporciona, faz com que você possa ser um escravo desde que você tenha cometido algum crime. Exatamente. Temos um vídeo muito interessante aqui também que a gente fala sobre o dia 13 de maio, que a gente Muito explica isso, a situação no Brasil. Como a gente pode ligar as coisas, né? Dos Exatamente. Estados Unidos, lógico que são processos totalmente diferentes, mas a gente pode linkar algumas coisas e é importante a gente fazer. Exatamente. Principalmente esse processo pós-abolicionista, porque é muito parecido, que você era escravo, você não é mais, mas você não tem terra, você não tem como trabalhar, não tem como ter o seu dinheiro. E eles começam a criar leis para te colocar na situação de criminalidade, que é, por exemplo, a lei da vadiagem, que é muito parecido com o que muito tem aqui. parecida. Você não é criminoso, mas se a pessoa te criminalizar, já Exatamente. é outra coisa. Então, exatamente essa lei. Você não trabalha, você tem que trabalhar em algum determinado tempo, mas você não tem moradia, então você fica ali. Então, você é vadio, não faz nada, então você vai preso. Ela fala que é o primeiro boom, assim, de encarceramento. Ela logo depois dessa situação, Guerra Fria e tudo mais. Exatamente, é esse processo mesmo que começa também com essas leis de Jim Crow, é assim que eles chamam, principalmente no Sul, que era o local que tinha um maior contingente de escravos e que essas pessoas brancas tiveram maior dificuldade de aceitação. É dentro também desse processo que nasce a Ku Klux Klan, também dentro desse processo e dessas leis de segregação também. A gente pode falar um pouquinho depois mais dela, mas que elas ficaram por quase 100 anos dentro do sul do país até ser definido que então os negros não poderiam sentar nos mesmos lugares que pessoas brancas, frequentar os mesmos espaços. E tem também algumas polêmicas e situações que aconteceram em viés dessas leis. Eu acho que a gente cabe até um vídeo depois sobre a Jim Crow, sobre esse processo, porque ele tem alguns casos, tem o de Rosa Parks, do ônibus, que ela deixou de ir, tem o da menina pequenininha, que o pai vai na justiça para que ela estude. Então, cabe depois até um vídeo, porque é algo também muito complexo, mas que impacta diretamente no encarceramento em massa. Sim, com certeza. Ainda dentro desses fatos, a gente não vai trazer o documentário todo, claro. Mas outro ponto muito importante pra gente entender esse início é quando ele traz o filme O Nascimento de uma Nação. Sim. Que eu esqueci o nome do diretor agora. D.W. Griffith. Isso, D.W. Griffith. É um filme de 1915, tem duração de 3 horas, é em cinema mudo. Mas o que é importante a gente entender desse filme? Esse filme, ele foi utilizado até de uma forma um tanto quanto política, institucional. Foi adotado pela política da época, como se fosse a história do povo norte-americano, como foi o nascimento daquela nação. Tanto que o presidente da época, que eu esqueci o nome agora,
Acho que as meninas também não vão lembrar. Não sei. Não foi a época de Reagan, não. 915 não. Mas eu sei lembrar que também. teve ele disse que aquela era uma história verdadeira contada em flashes. Né? Então, esse filme, ele basicamente criminaliza o negro. Ele mostra cenas absurdas de como o homem negro não eram atores negros, eram homens brancos com o rosto pintado com tinta escura. Blackface. Exatamente. Fortíssima. E como esses homens eram animalizados, eles Sim. desejavam a mulher branca, eles estupravam. Então até os soldados, quando voltavam das guerras, quando iam salvar uma casa, as meninas ficavam em situação de insegurança perto dos homens negros porque eles tentavam estuprá-las. Sim. Eram meio que animais, até a forma como comiam com as mãos, arrancando tudo. Então, Então, monstruosa. exatamente. Sim. Os olhos sempre esbugalhados, como se estivessem drogados, procurando alguma coisa errada pra fazer. E colocaram os negros na situação em que, como eles próprios, estivessem se escravizando, porque eles iam em bando atrás de outros negros pra pendurar, pra enforcar. Enfim, tudo isso acontecendo e até que eles colocam uma figura como herói, que foi o criador, colocam como o criador da Ku Klux Klan. É uma questão da família Cameron, enfim. E aí eles colocam como se a Ku Klux Klan tivesse vindo pra resolver a situação louca, o pandemônio que os negros tinham criado nos de uma Estados forma Unidos. muito romantizada, Exatamente. né? Então parece que são os heróis que vão salvar. Exatamente. E eles falam que até esse filme foi muito culpado pelo esse renascimento, porque as pessoas se sentiam protegidas, né? Isso vai proteger a gente. Se eles são animais, são retratados dessa forma, a gente precisa de algo pra proteger a gente. Então é aí que volta essa chacina, né? Tipo, essa violência massiva contra a população negra. Com certeza. E é para realmente compreender esse processo que quando ela finaliza o documentário em 2016, mas que está até hoje, que é o processo em como a polícia age com as pessoas negras, como o processo... É muito entender também que houve... Não é o que... não, sim, são as pessoas que cometem crimes, então são elas que são presas, por isso que elas estão presas. Não. É todo um processo estrutural que caminhou para isso. Então, quando a gente vai avançando com o tempo, depois disso, o segundo boom, se eu não me engano, já é a questão das drogas, né? Em 70, Sim, quando ela traz o exatamente, segundo boom desse encarceramento. Que essa guerra às drogas, né? Que eles dizem que essa guerra às drogas, mas a gente sabe que, na verdade, não é bem assim. Né? Não era bem assim. É bem interessante ver esse ponto também, quando começa, inclusive uma das comparações que eles trazem, que foi muito forte no tempo, era... como a pessoa era presa com cocaína, normalmente pessoas brancas, o consumo de cocaína estava mais associado. Na verdade. Era heroína, mas a pessoas brancas. Como era feita essa apreensão, qual o tempo de prisão dessa pessoa e como era com crack, que era uma cocaína em pó. Sim. Né? Cocaína em pedra. E na verdade é como eles associavam que essa heroína seria mais pra essa classe média, Sim. pra pessoas mais ricas, o que brancas, eles associavam isso na mídia. Sim. E como o crack era associado aos hispânicos, à população negra, aos pobres. Então é muito fácil você fazer essa guerra às drogas, mas sabendo em quem você tem que procurar ali, né? Exatamente. No caso são as pessoas negras, os hispânicos, enfim, é uma guerra bem, tipo, focada. Bem assim, focada. né? Eles fazem muito isso. Só pra eu ter uma noção, todo mundo ruim da garganta. Só pra eu ter uma noção de como isso era feito, o documentário traz que quando você era prendido com 3 gramas de crack, você tinha uma pena igual, equivalente ou maior de quando você era pego com 3 quilos de heroína. Então isso deixa bem claro pra gente que quem usava crack, o crack estava matando a comunidade negra. E quando você falava da heroína, já era uma coisa um pouco mais complicado, porque quem estava tendo aquele porte ali eram pessoas brancas. E eles Sim. colocavam no mesmo... A gente não tá aqui defendendo droga nenhuma. A Exatamente. gente só tá demonstrando como foi a construção desse encarceramento, dessa guerra às drogas, que foi muito bem direcionada. Exatamente, Sim. com certeza. Tanto que Nixon foca muito nisso, foca em controle das drogas, em lei e ordem, garantir leis mais duras. E eles acabam associando a cocaína também a pessoas negras e a maconha aos hippies. Eles já falam isso, os esquerdistas da época. O que tornava muito mais fácil a criminalização dessas pessoas que lutavam por direitos civis. Com certeza. É muito esse processo que se mantém por um longo tempo, na verdade. Sim. Esse processo de lei e ordem. E que Trump acaba trazendo quando ele volta pro processo E é dele. muito o mesmo discurso. Eu sou o presidente da lei e da ordem, muito. sim. Muito, muito interessante como isso permeou-se por muito tempo e como estruturou ainda mais
a ação da polícia contra as pessoas negras, né? Sim. Foi muito pautado nessa justificativa por muito tempo. Precisamos combater as drogas, precisamos combater as drogas. Por isso nós somos assim, nós precisamos combater as drogas. Então foi algo que por muito tempo, e que ainda leva, de certa forma, os homens negros, principalmente, à prisão nos Estados Unidos, né? Acho que um ponto interessante é quando eles falam que a questão das drogas foi tratada como uma questão de segurança pública sim. e não de saúde. E isso é fortíssimo. Tudo bem, você tem que combater o tráfico. Isso é um ponto. Agora, quando você fala que quem está usando droga você tem que prender, isso não resolve. Você não ressignifica aquilo, você não requalifica aquela pessoa. Sim. Aquilo ali é uma questão de saúde. Exatamente. Sabe, não é como eu disse antes, a gente não é defendendo que todo mundo deva usar droga mesmo, não é isso. O fato é como isso foi tratado. Era uma questão de segurança, não era você chegar numa comunidade negra e sair prendendo todo mundo ali. Era entender de onde estava vindo, porque eles também não tinham dinheiro, né, gente, pra poder fazer E por uma incrível que pareça, produção. quando eu comecei a assistir e vendo as falas de Nixon, eu lembro de ter visto assistindo Narcos. Sim. A parte que passava é exatamente a mesma fala de Nixon. Muito interessante isso, muito. E como essa droga estava vindo de fora, né? A droga estava vindo da Colômbia. Quem que estava levando esse negócio lá? E que é muito fácil de fazer um recorte ou associar a questão brasileira. E é o Brasil aqui, porque assim, gente, vi isso inclusive em algum lugar, assim, o cara da favela que nunca saiu de lá, tá com a K-47, uma arma fodona de Israel. exército. Como é que chegou na mão dele? E ainda falam assim, a arma do exército. Como é que a arma do exército chegou na mão desse pessoal? Exatamente. Parece então, uma coisa tão arquitetada, assim, que a gente não consegue nem imaginar, o buraco que gente. tem ali. A gente só enxerga que tem muito por cima, que muito, a gente não também sabe isso. de nada. É muito fazer essa associação, né? Então a gente foca nessa questão aqui mínima, assim, entender como é que isso, como é que a gente chegou a isso. Tudo, assim, Exatamente. exato. Mas é muito interessante, né? Como ela vai trazendo essa questão histórica pra gente entender efetivamente o resultado atual. E principalmente, uma das coisas que a Ava, né, que é a diretora, que ela traz muito nesse documentário, é que a gente compreenda essa questão, e ela fala isso em outra entrevista que eu vi, que ela não tá ali para colocar as pessoas criminalizadas ou que cometeram crimes em ai que maravilhosos, ai que a gente agora tem que sair, não tem que prender. tem que salvar todo mundo. Não é isso. Mas é entender, e ela fala isso numa entrevista, exatamente, uma entrevista que ela fala, que talvez não seja reforma. Reforma é muito reconstrução desse sistema. Não é que a gente vai deixar de prender pessoas, vai deixar todas soltas, há pessoas que cometeram crimes efetivamente mais sérios, mas uma das coisas que ela traz é que 97% das pessoas presas nos Estados Unidos não tiveram julgamento. Não houve julgamento. Elas fizeram um acordo com uma promotoria. Ela fala da violação desses direitos. Exatamente. Porque é muito fácil eles chegarem, oferecem um acordo, tá, pra pessoa aceitar uma coisa mínima. E aí a pessoa, não vou ficar então tanto tempo assim. Mas, tipo, é um direito que a pessoa tem. Todos deveriam passar por Mas Todos tem o deveriam. caso de, se você fizer um julgamento, você pega 3 anos de cadeia. Mas se você for a julgamento, tentar manter, você vai ficar 30. Exatamente. A Já pessoa, ela é já, o medo. exatamente, é o medo da pessoa. Fala assim, não, jamais vou ficar 30 anos. Ah, não, você pega 3 anos, você pensa Mas, só às no vezes, agora. Exatamente, a pessoa não cometeu crime nenhum às vezes, mas ela tem que ficar 3 anos. Mas eu vou ficar pra não pegar 30. Para não pegar 30, assim, exatamente. Que além de muitas pessoas não serem crimes que necessitariam disso, nos Estados Unidos eles têm leis que está também dentro dessa nova constituição deles, a Constituição, que é sobre os problemas que a pessoa ex-criminosa, ex-presidiária, ela enfrenta. Porque você não pode trabalhar em qualquer lugar, em qualquer horário. Você tem sua liberdade total cerceada depois que você sai. Você pagou, mas já não é mais a mesma coisa. A ficha, ela fica suja eternamente. É como se ela ficasse eternamente suja. A gente consegue, inclusive, ver isso lá quando tinha a série dos Olhos que Condenam. As dificuldades que eles passaram quando saíram. Tipo, como é ser uma pessoa ficha suja nos Estados Unidos. Até aqui a gente sabe, só que a gente não sente tanto. Quando a gente quer falar sobre a ficha criminal, se você quiser viajar, tem que mostrar que nada consta, a ficha limpa. Então a gente não sente tanto porque a gente não tem essas coisas. Mas se tivesse. E o pior, se tivesse injustamente. Injustamente. Sim. Essa é a parte que pesa. Essa é a parte que pesa. Então é bem como entender esse processo hoje como o processo
o sistema ele foi muito injusto. Ela traz muitas falas interessantíssimas nesse documentário. Inclusive tem a Angela Davis. Angela, sim, maravilhosíssima. Tem muita isso. coisa de Gente, fora, esse maravilhosa, documentário é muito denso. Se a gente fizer um super... Teria que ser uma hora só pra pontuando discutir sobre isso. É. Porque o documentário ele é incrível, ele traz diversas histórias. Gente. Tem uma coisa que eu amei, que é muito da questão de Angela Davis, né? Quando um historiador, ele escreveu um livro e aí ele começa a falar da história de Angela Davis. Quando ela vai pro julgamento dela e com o cabelo Nossa, dela black, eu juro que por Deus que era uma maravilhosa. coisa que eu tava pensando quando eu assisti. Foi uma das partes que eu fiquei, gente, que mulher, velho. Que mulher, Porque sim. ela falou, tipo, geralmente as pessoas alisam, quando tem cabelo crespo, alisam o cabelo, vão com aquela luvinha pra poder, meu Deus, misericórdia, me ajude. E ela não, ela foi com aquele black Cabelão, maravilhoso. maravilhosa. Chegou afrontosa, afrontou muito. todo mundo e saiu de lá em liberdade. Então, Maravilhosíssima, velho. Tanto que eu fiquei assim, gente, assistindo, eu digo, meu Deus, que mulher, senhores, por favor. Não, foi uma parte Outro também ponto maravilhosa, também gente. durante ela vai fazer uma entrevista também, o cara pergunta pra ela em relação à violência e tal. Ela olhou pra ele e fez: você tá me perguntando isso mesmo? Ele: então, se essa é a pergunta, isso demonstra o quanto as pessoas brancas não têm noção nenhuma de qual é a realidade das pessoas negras nesse país. Porque ele tava perguntando pra ela sobre violência, mas ela, enquanto menina, via o pai dela tendo que estar armado o tempo todo pra sobreviver. Saía de casa e via braços, cabeças, tudo pro lado espalhado, via suas amigas pequenas, crianças sendo estupradas, sendo violentadas, sendo mortas. Então ela olhou pra ele: você quer conversar sobre violência comigo? Pois é. Então, muito incrível, Uma muito coisa incrível. que eu vejo, tipo, todos os segundos da minha Uma vida. vez são pelo falas amor de Deus. incríveis, né? Todo documentário tem falas incríveis. Com Tem especialistas. Tem tipo, fala, sabe? tanto inclusive ela fala depois, né? Não tá dentro do documentário isso, mas que tem pessoas tanto conservadoras como de outro espaço. Você vê que é possível ver ali, inclusive tem um elemento muito importante, a gente talvez não entre muito nele, mas que é específico dos Estados Unidos, que é a efetivação, o lobby, né? Pra eles é algo legal, pra gente aqui o lobby não é algo legal. Legal que eu digo judicialmente, Sim, é um crime aqui, lá é legal. E o ALEC, que é um grupo Sim, exatamente. de legisladores, de deputados, pessoas do legislativo, com grandes empresas, grandes corporações empresas. enormes. E como eles juntamente votam e estipulam leis que vão estruturar aquele país. Como isso é louco, E como gente. também esse sistema carcerário é muito monetizado, né? Sim. Tudo envolve dinheiro, tudo exatamente. envolve interesse. Então não é só simplesmente o sistema, tipo, envolve tanta economia girando ali. Desde assistência médica até comida, telefones, enfim, tudo ali dentro da cadeia movimenta dinheiro. Então Sim. é um interesse deles também, de pessoas que estarem ali dentro desse Exatamente. encarceramento, principalmente de pessoas negras. O encarceramento era algo financeiramente muito benéfico. Ainda pra é, época. ainda é muito rentável. Tanto Muito é que as rentável. pessoas fazem trabalhos escravos lá dentro para Sim. enormes empresas. Citou até o caso da Victoria's Secret. Então Sim, são pessoas sim. que estão ali trabalhando escravamente. Tipo, dinheiro, gente. Tudo ali movimenta muito E dinheiro. é muito impactante Construção mesmo. de aviões, gente, é coisa assim que a gente nunca, sei lá, eu pelo menos não eu também não. imaginava e eu fiquei chocada, assim. Esse Ver como ponto é que isso. Carol traz é interessante de observar, que ele nasce quando a população carcerária chega a 1 milhão, entendeu? Sim. Quando tá entupido, aí é que nasce e começa a monetizar. Será que a gente é tão inocente assim pra não parar pra pensar? Nesse interesse por trás desse encarceramento. Entendeu? Nas instituições privadas, nas instituições que estão envolvidas ali, na que vende comida pro governo, mas a comida está com larva. Sim. Então, É muita coisa que É, a não, gente é não muita para coisa. pra E uma das coisas pensar. muito que me impactou muito e que eu acho que a gente consegue fazer uma reflexão, muito trazendo também para o Brasil e para outros lugares, é a questão de classe. Quando nos rapazes eles falam, a questão do dinheiro ela impacta. Se você tem dinheiro para pagar, para sair, a fiança. você não é um criminoso. Então a gente está falando de dinheiro, a gente está falando de cor de pele, a gente está falando de local, sabe? Então isso é firme, a gente precisa entender isso. Se você não tem dinheiro para pagar uma fiança, se você mora em um local perigoso, você já tem muitas chances de ser alvo, de ser a pessoa, né? E pensar em quantas pessoas hoje são taxadas como criminosas e terão esse título eternamente só porque não tinham dinheiro para pagar uma Fala fiança. de 1 em cada 3 Sim. homens negros tinham chance de ir pra cadeia. Enquanto Um em cada nos homens 3, brancos gente, era 1 em 17. Gente, é tipo... Meu Deus. Muito desproporcional. Muito. Exatamente. É Muito, bizarro. muito louco. Mas a gente indica muito esse Com documentário. certeza, abriu meus olhos assim. pra É muita incrível, coisa. incrível. A gente tem tanto Informações. ponto. Se a gente pudesse falar de Prestem tudo aqui. atenção no ponto quando ela traz sobre o presidente Bush. Sobre Muito. os 3 strikes, sabe? Sim, Tudo sim, isso sim. são pontos muito importantes que não dá tempo pra gente trazer aqui. Trazer tudo, Mas se vocês é... quiserem, se toparem um outro vídeo, a gente traz parte Sim. da metade pro final, sem problema nenhum. Que é um Mas documentário tem muita muito coisa extenso importante, e com muitas falas importantíssimas
e fortes. E a gente consegue também trazer essa reflexão para o Brasil, entender esse essa sistema. associação, Com certeza. Com O tempo certeza. todo a gente consegue comparar com o Brasil. No final, a gente vai finalizar como o documentário Sim. finaliza, que ele traz a reflexão de que a gente tem que observar que não é possível contar a história de um líder negro sem associar isso à polícia. Quando o líder branco, você tem vários para contar que fizeram feitos maravilhosos e não tem preocupação, não cita a polícia na história dele. Então você tem que ficar ligado nisso, tem que prestar atenção. Porque os nossos líderes, eles sempre têm problema com a polícia. Porque eles são criminosos ou porque criminalizam a gente. Exatamente. Fechou Então, muito bem. Até, é, gente. Até semana que vem. né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pegar a flor da pele com perfumes. Olha o feitiço que essa nega é. Balanga das pulseiras e costumes. Vida no cabelo, samba no pé. E ter o mundo inteiro num abraço, mãe. Reverberando amor só pra você entender. Que o corpo é como um grito e dos belos mais que